Você já deve ter ouvido falar a tal da visão de contexto no mercado financeiro, que é basicamente uma forma de entender o que está acontecendo para além de uma visão estática. Então, a visão de contexto, ela se opõe, de certa forma, àquela visão mais mecânica. A visão de contexto parte da ideia de juntar informações de vários pontos, colocar essas informações em um único lugar, avaliar essas informações e, a partir dessas informações, fazer um julgamento. Nós julgamos as informações e, a partir daí, a gente toma uma decisão baseada naquilo que nós entendemos de contexto. Já uma visão mecânica não dá muito espaço para esse tipo de interpretação. Ela é o que é. Então, por exemplo, uma visão mecânica pode olhar para o gráfico, né, ver um determinado cruzamento de média móvel ou qualquer que seja o gatilho, e ela fala: olha, aqui nós temos uma compra, ponto final. Qual dessas duas visões, né, uma visão de contexto ou uma visão mecânica, qual delas é melhor? Bom, primeiramente você precisa entender que depende, né, de qual tipo de trader que você quer ser. De forma geral, eu, Diógenes, prefiro as visões ou a visão que vai mais para o lado mecânico. E eu vou te explicar por quê. Mas antes eu quero convidar você para conhecer o meu sistema de copy trading. Esse aqui é o sinal do meu sistema de copy trading. Está disponível, está lá no MQL5. Inclusive o link desse sistema no MQL5 está disponível para você entrar aqui na descrição desse vídeo, tá? E neste momento nós temos o resultado agora do mês de maio, está em 9,97. Tem algumas operações que estão flutuando, e 9,97 esse mês de maio. Se você tiver interesse em copiar as minhas operações de forma 100% automática, basta você mandar uma mensagem pelo link que está aqui embaixo, o meu WhatsApp, e vou te passar mais detalhes de como funciona. Tá bom? Então, é isso aí. Se você tiver interesse, basta mandar uma mensagem. E agora vamos pensar por que uma visão mecânica é mais atraente para o meu ponto de vista. Bom, uma visão de contexto tem um detalhe importante numa visão de contexto, que é exatamente a questão emocional. O emocional, ele pesa, ele tende a pesar muito quando você não tem um sistema com regras bem definidas. Uma visão de contexto, ela pode ter regras definidas, mas na maior parte das vezes ela vai ser muito mais uma interpretação dos fatos, e essa interpretação está debaixo do teu julgamento pessoal para você entender se aquilo faz sentido ou não. Ou seja, uma visão de contexto, ela depende da experiência do trader, de forma geral, para que ele possa fazer um bom julgamento. O mercado bateu num ponto de suporte, por exemplo, e aí, será que ele vai romper esse ponto de suporte ou será que ele vai respeitar esse ponto de suporte? Nós não sabemos, não conseguimos saber antecipadamente. Mas, dentro de uma visão de contexto, você pode desenhar um cenário possível. Bom, olha, baseado, né, nesses outros elementos que eu identifico, parece, ou acredito, o contexto me mostra que tem chance do mercado romper esse ponto de suporte e continuar caindo. Já em uma visão mecânica, você tira completamente esse julgamento por parte do trader, esse aspecto subjetivo por parte do trader, e você coloca a regra. Então, olha, né, o mesmo exemplo, imagina que o preço bateu no ponto de suporte. E aí, um sistema mecânico, ele vai olhar e vai dizer, olha, bateu no ponto de suporte, então, a partir desse toque no ponto de suporte, nós vamos fazer X, Y, Z, né? Ou vamos comprar, ou vamos vender, ou não vamos fazer nada. E por que que eu vejo essa visão mecânica como mais interessante, principalmente para você que está começando agora no mercado financeiro? Eu vejo mais interessante porque para uma visão mecânica, você precisa ter um conjunto de regras muito bem definidas. E quando você tem um conjunto de regras bem definidas, a primeira coisa que acontece é que você descarrega, ou você deixa mais livre a sua mente. Não diminui aquele conflito interno de você pensar, cara, será que é para comprar? Será que é para vender? Isso é muito cansativo, tá? Esse processo de ficar pensando a respeito do operacional. Então, um sistema mecânico, ele te dá essa liberdade, né? Você bate o olho, cara, temos a condição 1, a condição 2, a condição 3, portanto, temos a operação e ponto final. E só isso. E aí você entra na operação e coloca e deixa o mercado fazer a parte dele. Um sistema de contexto, ele pode ficar pensando, mas será que essa tendência vai respeitar? Será que a tendência vai continuar ou vai inverter? O que vai acontecer? Ou seja, um sistema mecânico dá mais tranquilidade para você operar. Para operar de forma tranquila. O teu emocional, ele tende a ficar mais tranquilo. Cara, é o sistema. O sistema deu sinal e pronto, acabou. Outra coisa,
Um sistema mecânico te permite extrair os dados por trás do sistema mecânico. Ou seja, imagina só, toda vez que o preço cruza a média de 5 a média de 10, um exemplo bem simples. Cruzou a média de 5 de 10 de baixo para cima, você compra. Cruzou a média de 5 de 10 de cima para baixo, você vende. Ponto final. Imagina que seja isso, tá? Um sistema mecânico, ele vai fazer o quê? Você vai conseguir executar exatamente a estratégia, cruzamento, compra, vende, ok? E ao final de 3 meses, 2, 3 meses ou 6 meses, você vai conseguir olhar para os dados e falar assim, ah, cara, então quer dizer que essa estratégia ela tem uma taxa de acerto de 60%, por exemplo. Né? Essa estratégia, ela tem uma condição, um drawdown máximo de 5%, arriscando 0,5% em cada operação. Por exemplo, esses dados estatísticos é o que fundamenta o meu modelo operacional hoje. Eu tenho que ter acesso aos dados estatísticos, senão, cara, eu não vou operar. Ponto final. Esses dados estatísticos dão toda a base para o meu operacional. Já um sistema de contexto, né, onde existe uma maior subjetividade, você não consegue ter acesso a esses dados. Por quê? Por causa que na hora de operar com contexto, você vai estar olhando para aquilo que você está entendendo, né, do mercado, e isso pode ser influenciado pelo teu emocional. E aí, é claro, você não sabe se aquela operação foi executada em um dia que você estava bem ou em um dia que você estava mal. Então, essa visão de contexto, eu diria que é mais para quem já tem mais experiência no mercado. E para você que está começando agora, o que eu recomendo? Eu recomendo que você comece com um sistema mecânico. Mas, Diógenes, o mercado muda e nós temos que ter uma visão de contexto para a gente se adaptar ao mercado. Ok, esse argumento é parcialmente válido. A ideia de você começar com um sistema mecânico é para que você tenha clareza na hora de operar e que você aprenda, desenvolva a habilidade psicológica de ter disciplina para seguir um plano de trading. E aí, duas coisas, né? Treinar o teu psicológico para seguir exatamente a estratégia, e a outra coisa é que você possa olhar para os dados estatísticos do teu modelo operacional e a partir daí você conseguir operar bem, operar melhor no mercado financeiro. E agora eu quero saber de você, se você opera com um sistema de contexto, né, um sistema também chamado de discricionário, ou um sistema mecânico. Eu, hoje, todas as minhas operações acontecem de forma 100% mecanizadas, automatizadas, na verdade. Tá? Eu tenho 3 estratégias e que são executadas em um total de 58 ativos. Entre essas 3 estratégias, existe um portfólio de estratégias automáticas. As estratégias são mecânicas, eu poderia executá-las de forma manual se eu quisesse. Ok? Até porque fui eu que desenvolvi as estratégias. E também, é claro, essas estratégias estão dentro de um robô. Um robô é basicamente um script, né, um código que ele executa as operações de acordo com aquilo que foi planejado. Então eu criei a estratégia, peguei a estratégia, coloquei dentro do robô e esse robô executa as operações de forma automática, ou seja, é um sistema 100% mecânico e que funciona muito bem. Deixa para mim nos comentários se você utiliza sistema mecânico ou um sistema de contexto ou discricionário e a gente vai bater um papo aí, né, aqui nos comentários. E amanhã, é claro, teremos vídeo novo para falar do mercado financeiro e se você tiver interesse em entender como funciona o sistema de copy trading, seguindo exatamente essas estratégias mecânicas, sem qualquer intervenção manual, sem aquele conflito de estar pensando, será que vai subir, descer e etc, apenas executando a estratégia com fidelidade e disciplina, manda uma mensagem para mim aqui no WhatsApp e eu te passo mais detalhes de como funciona o meu sistema de copy trading. Um forte abraço, te vejo em um próximo vídeo ou no copy trading. Até mais.